está fazendo? Eu posso ter todos os dons do mundo, se eu não tiver amor, de nada eu sou. Eu posso falar todas as línguas dos homens e até dos anjos, se não tiver amor, de nada vale. Certo? Pessoal, quais são os propósitos do batismo com o Espírito Santo? Isso a gente já falou aqui, mas vamos reler aqui. Falar em língua estranha traz edificação espiritual, como o Alzi falou. 1 Coríntios 14 vai falar que as línguas elas servem para edificação pessoal. A língua estranha ela só vai ser para edificação do corpo da igreja, caso exista uma outra pessoa com um dom de interpretar essas línguas. Eu não entendi. Ali também é Atos capítulo 10, se eu não me engano. Atos capítulo 10 é um dos textos que a gente lê, mas ficou corrido aqui, que vai mostrar que as pessoas que eram batizadas no Espírito Santo, a primeira evidência era falar em línguas. Ali também, Wanderson, vai ser glossolalia, língua estranha. O único termo em que a Bíblia vai usar o substantivo xenolalia é em Atos 2. Somente em Atos 2. Mas eles poderiam ter falado da língua dos anjos? Dos anjos não, em nenhum momento. Não, porque a 1 Coríntios 13, diz assim, ó, ainda que eu falasse a língua dos anjos. É porque o senhor estava conversando aí do lado e me escutou eu conversando com o Lucas. Porque o Lucas nesse instante fez essa mesma pergunta. Ali, Alzi, o que Paulo está usando são hipérboles, figuras de linguagem. Capítulo 12 ele está falando de dons. Capítulo 13 ele fala do amor, da essência do amor, da superioridade do amor. E capítulo 14 ele volta para o tema dons. Eu estou brincando, Alzi. Eu sei que vocês aí estão se edificando mutuamente aí. Aí quando Paulo fala dos dons e fala da importância que é os dons para a edificação do corpo de Cristo, ele pega e diz assim, ó, mais ainda que eu falasse a língua dos homens e até dos anjos, se acontecesse isso, se não tiver amor, de nada eu sou. 1 Coríntios, pessoal. 1 Coríntios. Primeiro versículo do capítulo 12, Paulo já começa dizendo assim, ó, a respeito dos dons, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Deixa eu ler aqui. Pessoal, vamos aqui, pessoal, para a gente terminar ligeirinho. 1 Coríntios 12, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E aí ele começa a dizer que ninguém através do Espírito de Cristo, que não seja pelo Espírito de Cristo, ele não diz que o Senhor seja louvado, e que a pessoa que não tem, que chama Jesus de maldito, essa pessoa que chama Jesus de maldito, ela não tem o Espírito de Deus. Eles estavam sendo ignorantes porque os coríntios, porque eles usavam os dons de forma errada, eles usavam com essa presunção com essa arrogância espiritual. E em segundo lugar, a gente pode ver também que eles ficavam achando que qualquer um poderia ser usado. E Paulo pega e diz assim, não, para ser usado pelo Espírito tem que ser através do Espírito de Deus. Porque ninguém diz ao Senhor seja dada a glória, ao Senhor seja dado louvor, se não for pelo próprio Espírito. Então a igreja de Coríntios, ela deturpou foi tudo. O sentido do uso dos dons, para que é que servem os dons, a utilidade dos dons. E eles também deturpavam a questão de que eles poderiam achar que de qualquer jeito eu sou usado, ou qualquer pessoa pode ser usada. E Paulo vai dizer, há só um Espírito que usa, é Ele que concede. Os filhos lá de Atos, né? Que eles vão querer expulsar, e o demônio vai e diz que não conhece. Ele conhece a Pedro e a Paulo, mas esses daí ele não conhece. Como é o nome desse cidadão? Lembra aí? Lembro já. Não. É mais ou menos isso aí. Ó, pessoal, vamos seguir aqui. Os propósitos do batismo com o Espírito Santo. Falar em línguas estranhas traz edificação espiritual. Esse falar em línguas aqui, pessoal, já é mais do dom, tá? Não esqueçam que existe uma diferença entre batismo e dom. Você pode ser batizado, falar uma vez em línguas e nunca mais falar. A perpetuação desse falar em línguas é o dom do Espírito Santo. Capacita e encoraja o cristão para servir a Deus e a igreja.
O batismo no Espírito Santo é a porta de entrada dos vários ministérios espirituais, que nós chamamos de dons. Então, o propósito do batismo com o Espírito Santo é para edificação, é para capacitação, para que nós possamos desfrutar de o rol de dons que o Senhor tem preparado para a sua igreja. Ô, Ivanos. Marcos 16. Glossolalia. Quem pode receber o batismo com o Espírito Santo, irmãos? O batismo com o Espírito Santo é um dom. Pessoal, quando a gente fala em dom aqui, não é esse dom, na essência, o dom de profetizar, não é esse dom que eu estou falando, o dom de visão, não é isso que eu estou falando, não. O dom no sentido de graça, é um favor imerecido. O batismo com o Espírito Santo é um favor também imerecido. Assim como a salvação, o batismo com o Espírito Santo é algo que o Senhor nos proporciona que nós não merecemos. E é para todos os crentes. Olha o que é que fala em Atos 2:39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, tanto quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Essa promessa é para todos, é para mim, é para os meus filhos, para os meus netos, e por aí vai. É um dom, é uma graça, é um carisma, é um favor de Deus perpétuo para a humanidade. Filho de Seva. Era quase aí mesmo, né? 1 Coríntios 14:5. Paulo ele mostra o seu desejo à igreja de Corinto. O que eu quero é que todos vós faleis em línguas, mas muito mais ainda que vocês profetizem. Então é algo que está ao alcance de todos. É um imperativo, não é um imperativo, é uma graça que está disponível à igreja. Aí, pessoal, a gente encerra aqui o batismo com o Espírito Santo. Vamos começar aqui os dons, para ver até onde a gente vai. Eu sei que está corrido, mas está dando para entender? Amém? Vamos aqui. Sobre os dons do Espírito Santo. Nós acreditamos, pessoal, e ensinamos que os dons do Espírito Santo são atuais e presentes na vida da igreja. Existem outras denominações que acreditam que esses dons, o que eles cessaram, são os cessacionistas. Nós acreditamos que esses dons, eles permaneceram, eles continuam atuantes na vida da igreja, na história da igreja, tá certo? 1 Coríntios 12, 8 até 11, ele vai mostrar aqui o rol de dons. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, um dom. E a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. E a outro pelo mesmo Espírito a fé. A outros dons de curar. Alguém sabe por que é no plural? Dons de curar. A manifestação do dom de cura, ela não obedece um padrão. O Senhor pode te usar em cura apenas impondo as mãos. O Senhor pode te usar em cura de longe orando. O Senhor pode te usar. Tem pessoas, irmãos, isso que eu vou falar parece até contraditório, parece até, mas são casos que estão nas literaturas. Tem pessoas que são usadas apenas para curar câncer. Tem pessoas que têm um dom de cura, que curam apenas, vamos dizer, doença nos ossos. É algo específico. E o molde que eu digo assim, a forma em que a pessoa utiliza para ser curado. Por exemplo, teve cegos que o Senhor Jesus curou cuspindo no chão, fazendo um lodo e passando nos olhos. Já teve outro cego em que ele simplesmente, você quer ver? Então veja. Né? Então assim, o homem ele pode ser doente sentimentalmente, doença na alma, pode ter uma doença no corpo. A depressão pode ser uma na alma? É uma na alma, irmão. É uma doença da alma, a depressão. E tem o dons de curar, ele engloba todas essas imperfeições. Porque poderia ser só o dom de cura, e seria específico aquilo dali, mas não. Tudo que for de doença, de deformidade, de mazela na alma, no corpo,
tem o dom, porque o Senhor Jesus ele é maior e ele deixa isso ao alcance da igreja para que o seu povo possa abençoar aqueles que padecem, irmãos. Tá? Ícaro, você acredita que hoje em dia o dom da obesidade, a doença da obesidade é uma das enfermidades que Cristo pode curar? Irmã, eu acredito assim que tudo depois do pecado se deformou, né? Entre elas, o próprio corpo humano, ele foi alterado, os hormônios, o metabolismo, porque a gordura nada mais é do que uma alteração do metabolismo. Às vezes a pessoa tem um metabolismo lento e engorda, né? A tireoide é outra forma que tem algumas pessoas que engordam, né? Mas assim, também tem a glutonaria, né? Porque tem pessoas também que têm família já nasce obeso. Eu teve uma época aí que eu tava pesando quase 90 quilos, eu bem baixinho, ó, do jeito que eu sou aqui, pesando quase 90 quilos, é porque eu comia muito mesmo, então não era, né, não era doença não, era falta de conscientização mesmo. Mas tem pessoas, irmã, que de fato sofrem, principalmente as irmãs, que essa questão de tireoide, de hormônio, incha muito, né, absorve muito líquido, acaba sendo, e Deus pode, se a pessoa está engordando por causa da tireoide, Deus cura, ela emagrece, né? Tem uma igreja que o pastor chama os irmãos que são gordos. Não conta não, pera aí. Irmãos, mas ó, deixa eu abrir aqui um parênteses aqui. A igreja Batista Betel, ela era ali do outro lado, não existia esse templo aqui. Foi no comecinho da igreja Batista Betel, na década de 90 ainda. Na época que o movimento pentecostal estava no auge. A gente acreditava em tudo, irmão. Eu não sei se vai ter, talvez o Yuri já fosse dessa época. Eu não sei se tem outra pessoa que talvez pudesse ser. Cleilson. Eu não sei, Aldevi. Eu talvez assim, porque foi bem no comecinho mesmo. O Alberto era ministro de louvor, Yuri. E um irmão veio pregar, e esse irmão no final ele disse: olha, Deus me usa no mistério para emagrecer pessoas. Aí ele chamou as pessoas que eram gordinhas lá para frente, né? Irmão, ele começou a orar, e a liturgia do negócio era que a pessoa balançasse assim a roupa, sabe? Irmão, sabe umas coisas que a gente olha para trás e diz assim: poxa, como eu estou falando, se é problema na tireoide, a irmã é curada, daqui uns dias a irmã começa a emagrecer, porque a tireoide voltou a funcionar normal. Mas tem umas coisas que hoje a gente lembra que só Jesus, sabe? Porque o próprio Luciano Subirá, uma vez ele foi pregar. Luciano Subirá, E ele disse que lá se viu uma mulher tão gorda que mal andava. E ela ficou assimilada, e ele começou a orar e o Espírito Santo a operar. E essa mulher, ela simplesmente caiu no chão e os irmãos deitaram. Mas ela emagreceu na hora. Todo mundo se levantou e a mulher lá ficou. Não, mas ela podia estar padecendo de alguma doença mesmo. Mas veja bem, ela ficou lá no chão. E os irmãos já fechando as portas. Irmão, ela vai se levantar. E o suor lá, a água saiu, a mulher quando saiu, ela saiu se. Eu acredito demais, irmão. Diga aí, ô Egron. Então, é Espírito de Deus. Emagreceram na mesma hora. Olha, ó. Tá vendo o incrédulo aqui, ó? É o dom de fé. E o irmão está dizendo que presenciou. Eu continuo incrédulo, pra vocês verem, né? O que aconteceu ali que o irmão está contando. E eu não duvido não, irmão. Eu sou incrédulo até chegar uma pessoa da minha confiança e diz que aconteceu. Não, aí eu me lembro. Não, ninguém, aqui pelo menos ninguém emagreceu. Ei, irmãos, vamos aqui, a gente está terminando, ó. Vamos aqui. Vamos aqui, ó. Dons de curar, dons de operação de maravilha. Daqui a pouco a gente vai ver detalhado o que cada dom desse significa. E a outra, a profecia. E a outra, o discernimento de espírito. A outra, a variedade de línguas. E a outra, a interpretação das línguas. Irmãos, esse texto aqui, ele não é o único que vai falar a respeito de dons na Bíblia. Nós vamos ler também no capítulo 14, no próprio finalzinho do capítulo 12, Paulo fala mais uma vez aí dos dons ministeriais. No capítulo 14, mais uma vez, ele vai falar de como se dá a operação de cada dom desse. Nós vamos ver em Efésios capítulo 4, Romanos capítulo 12.
Essa daqui não é o único trecho que fala, mas é um dos mais completos. Operação de Maravilha, explica aí. Operação de Maravilha a gente vai já falar, mas o que é? É algo que foge da normalidade. Por exemplo, o sol parou. É uma maravilha. Mas aí, plural, maravilhas. É porque existe também a multiforma. O mar vermelho se abriu e o sol parou, é a mesma coisa? Não. Existem vários tipos de operação de maravilhas. Um dom de cura, em que o dedo da pessoa nasce novamente. É um dom de cura, mas é uma maravilha um negócio desse. É algo que você olha e diz assim, rapaz, é sobrenatural. Você está entendendo? É algo que você olha e diz, não, isso aqui, rapaz, é completamente fora da normalidade das coisas, né? Os dons do Espírito Santo, ou espirituais, na linguagem paulina, pessoal, eles são restritos. O que é que Paulo está querendo dizer? Que para cada um é separada uma porção. Não adianta você desejar um dom se a vontade de Deus ele dá outra. Deus dá segundo a sua soberania e a sua vontade. Tá certo? Esses dons são capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Eu quero aqui abrir um parênteses, tá, pessoal? Existe uma tendência aí de um movimento que até está perdendo força, não sei, mas os desigrejados, né? As pessoas que dizem, não, o sistema todo está corrompido, e eu sou igreja lá em casa, junto com minha esposa e com minha família e tal. Mas, pessoal, eu ainda continuo crendo, como esse texto aqui diz, ó, que a igreja é a ferramenta que Deus usa na terra. Tá certo? Eu sei que a Igreja Batista Betel aqui, sem ninguém dentro, ela não é igreja, ela é um galpão. E a igreja, ela acontece quando eu e você estamos aqui dentro cultuando. Eu sei disso. Mas quando eu digo a instituição igreja, pessoal, ela é da vontade de Deus. E o Senhor, ele vai continuar capacitando o seu povo. O Senhor vai continuar dando dons ao seu povo para que possa impactar o mundo. Se existem algumas instituições que estão corrompidas, deixa-se corromper. Mas existe o remanescente. E a instituição igreja, ela ainda é a ferramenta que Deus vai usar para impactar as nações. E Deus continua dando dons ao seu povo, como diz em 1 Coríntios 12:7. Vamos aqui continuando. Sobre os dons espirituais. É por meio da igreja que o Espírito Santo manifesta ao mundo o poder de Deus, usando os dons espirituais. Eles são dados à igreja para a sua edificação espiritual, seu conforto e seu crescimento espiritual. Isso é, pessoal. Quando a gente fala em dom, você pode dizer até que não, mas no seu subconsciente você pensa logo em profecia. Mas existem outros dons, irmãos. Existem outros dons e nós precisamos dessa multiforme variedade de dons, de vários dons que agem no multiforme, porque a gente não precisa saber apenas o que vai acontecer amanhã, não. Às vezes eu estou precisando de uma consolação para hoje. Aí vem lá aquela pessoa com uma palavra branda, aquela palavra de sabedoria. Irmão, não fica assim não. Vem cá, senta aqui, o que é que está acontecendo? E apazigua ali meu coração. Sabe? Então, esses dons, eles servem tanto para o crescimento espiritual como para o próprio conforto. Sabe? A profecia, ela pode ser de forma preditiva, isso é, dizendo o futuro, mas ela também pode ser usada um profeta hoje, falando a respeito trazendo a igreja ao arrependimento, trazer o dom, o ministério profético, por exemplo, que é dado normalmente aos líderes, aos pastores. O pastor, como tendo esse ministério profético e o dom da profecia, ele pode trazer uma palavra que ele não fala nada do que vai acontecer amanhã, mas ele traz à igreja um quebrantamento, algo que Deus está buscando da essência da igreja, que, meu irmão, é bálsamo do céu. É bálsamo do céu. Então nós temos que buscar essa completude dos dons. Os dons espirituais são vários, e nenhuma lista deles no Novo Testamento pretende ser exaustiva. É o que eu falei nesse instante. Atos
1 Coríntios 12 é o que a gente tem mais completa, mas mesmo assim existem vários dons que não estão lá relacionados. E nem mesmo existe a expressão, esses são todos os dons espirituais. Não existe. Eu posso dizer a vocês que os dons, irmãos, Deus usa no tempo oportuno e da forma oportuna para impactar o mundo naquele momento. Vou dar um exemplo. Tem lá no hall de dons, por exemplo, o dom de cantar? Não tem. A pessoa já nasce com dom. Pode ser um talento, mas pode ser um dom. Pode ser um dom de Deus. Tá certo? E aí, Deus acha oportuno de usar aquela pessoa que canta para alcançar determinadas pessoas para o Senhor. O menino bem cantado é melhor do que essa pregação. Dependendo, Não for um sabor de mel, né? Tem pregação. Certo? Então assim, tem dons, a Bíblia ela não fecha, pessoal. Nenhum hall de dons, são esses e ponto. Mas ela traz ali dons que todos os outros vão estar contidos nele. A gente vai já ver a subdivisão dos dons. Estamos terminando, pessoal. Pronto, já estamos na última parte da aula. Sobre os dons, pessoal, a última parte aqui eu quero falar para vocês sobre a classificação dos dons, tá? Nós vamos ver que por mais que a Bíblia ela não traga um hall de todos os dons existentes, mas nós vamos ver que todos os que existem se encaixam dentro dessa classificação aqui. Igor, essa classificação é humana, mas o homem ele usou para poder sistematizar o estudo, tá certo? Primeira classificação são os dons que manifestam o saber de Deus. Esses dons manifestam a multiforme sabedoria de Deus. O primeiro dom que está contido nessa subdivisão aqui, a palavra da sabedoria, como está em 1 Coríntios 12, 8. O que é essa palavra da sabedoria? É o dom de manifestação da sabedoria sobrenatural pelo Espírito Santo. É um dom altamente necessário no governo da igreja, pastoreio, administração, liderança e direção de qualquer cargo na igreja. Me perdoem a pontuação, mas é porque foi corrido. Mas irmãos, Ícaro, eu percebo que eu tenho um chamado para liderar. Pronto, Yuri, vou pegar aqui o exemplo do Yuri. Excelente líder que a gente tem aqui. Líder do departamento infantil, um dos líderes do louvor. Yuri, busque, meu irmão, esse dom aqui. Para você liderar, e assim como o Yuri, eu devo buscar. Você que sabe que Deus tem algo de liderança na sua vida, busque esse dom, para que você seja equilibrado, para na hora que um liderado seu chegar querendo chutar o balde, você dizer: epa, não é assim não, garoto, vamos aqui sentar, o que está acontecendo? Para que você possa pastorear, meu irmão, bem, essas pessoas que estão subordinadas a você. O líder da EBD aqui, meus irmãos, é o irmão Neto Dourado. Deus me deu a oportunidade de eu trabalhar com esse cidadão. Uma vez aconteceu um problema dentro da EBD, que eu cheguei para o Neto e disse: Neto, e aí, como é que a gente faz, cara? Tem que resolver isso aqui. Ele disse: me dá 5 minutos, que eu vou só resolver outro problema aqui. Aí passou. Quando ele voltou, ele disse: Ícaro, não é bem do jeito que você está sabendo. Eu fui ouvir o outro lado e a história não bate. Aí eu disse: rapaz, eu tenho que aprender a liderar. Rapaz, olha aí que foi que o Neto acabou de me ensinar. Sabedoria. Palavra da sabedoria. É aquela coisa que não haja no ímpeto, sabe? Tenha calma, tenha prudência. Você que tem chamado, você que está me ouvindo, nós temos aqui pastores. Busquem isso daqui, meu irmão. Palavra da sabedoria, para trazer aquela palavra oportuna, aquela palavra que em vez de suscitar o furor, apazigua a ira. Nós precisamos disso. Outro, que também fala a respeito do saber. E tem uma coisa, pessoal, isso daqui, é diferente da pessoa que é inteligente. Porque nós temos pessoas que são indoutas, mas que são altamente sábias, que não tem uma formação superior, mas a sabedoria em pessoa. É dom de Deus, meu irmão. É dom de Deus. São pessoas, olha, o Jaime, que a gente falou na aula passada, lá do seminário lá, o Jaime, ele disse que a igreja que ele congregava lá no Pacajus, o pastor dele, ele era
mecânico de queijo, às vezes era um mecânico de uma oficina, eu não lembro bem do que era. Mas ele disse, pense num homem sábio. E ele era pastor de administradores de empresa, ele era pastor de advogados, ele era pastor de teólogos, mas ninguém percebia que ele não tinha uma formação superior. Sabedoria de Deus, meu irmão. É sabedoria. Então você que é líder, busque isso aqui. Palavra da ciência. A ciência aqui equivale a conhecimento. É o dom de manifestação de conhecimento sobrenatural pelo Espírito Santo de fatos, causas e ensinamentos. Qual a diferença desse para o anterior que nós vimos? É só lembrar de Daniel. Nabucodonosor tem um sonho e diz assim, ó, se ninguém decifrar, se ninguém trazer o entendimento do sonho que eu tive, eu vou matar todo mundo. Aí Deus revela a ele, é a palavra da ciência. A palavra da ciência era algo que estava oculto, de um fato que estava oculto, que Deus trouxe o entendimento para Daniel naquele momento. Tá certo? Palavra da ciência. Outro, dom de discernir espíritos. É um dom de conhecimento e de revelação sobrenatural pelo Espírito Santo. É um dom de proteção divina para nós não sermos enganados e prejudicados por Satanás e seus demônios, e também pelos homens. A gente sabe que o diabo, meu irmão, ele é enganador desde o começo, a palavra diz. Desde o começo ele engana. Ele vem com mentira. Só que nós temos pessoas também que elas têm um dom de só querer enganar. A vida dela é uma verdadeira mentira. E dentro das nossas igrejas tem. Dentro das nossas igrejas tem pessoas assim, que como a gente diz, né, lhe engoda de um jeito numa história, que você diz, rapaz, como é que eu caí nessa? Mas tem pessoas, irmãos, que elas são, eu acho que elas usam o diabo, não é o diabo que usa elas não, porque elas bichas são enrolando, viu? Ei, mas esse não é um dom de sabedoria não, esse daí é o dom do labioso. Mas a gente precisa do dom desse discernimento de espírito para que a gente não se engode com essas coisas, irmão. Sabe, que a gente saiba dizer, pai, deixa eu ver qual é a real motivação dessa pessoa aqui, se ela não está querendo me enganar com essa história que ela está contando. É o discernimento de espírito que nós precisamos. A outra... É a mesma coisa, às vezes acontece, a pessoa, você não conhece a pessoa, você chega para a pessoa assim, irmão, Pai do Senhor, Pai do Senhor, você é de que igreja? É também discernimento de espírito? Que às vezes acontece, a pessoa está passando, nem conhece, olha assim, só, irmão, tudo bom, Pai do Senhor? Eu digo que é mais... A pessoa realmente é evangélico. Pode ser, mas normalmente, Lucas, a gente parece que tem aquele feeling assim, né? Pai, tá diferente, tu é crente, é? Né? Normalmente assim, de vista não, mas basta eu conviver ali 5 minutinhos, você já sente uma... É difícil, né, irmã? Eu não vou contar não, porque a gente já está atrasado. Vamos lá. Conta, mano. Não, vamos. Assanhou. Eu tenho um comérciozinho ali na Vila Peri. Inclusive de vez em quando meu irmão Ivan faz lá a segurança, né? Chega lá para dar aquela moralzinha. Até móvel. E um dia, irmãos, eu estava lá, pegando ali o gancho do que a irmã Socorro disse. Aí a gente precisa do discernimento de espírito nessas horas. Porque um dia de sábado a gente estava lá guardando as coisas, sabe? Lá tem um alpendre, a gente bota uns copos lá de fora. Estava guardando as coisas e de longe vem aquela pessoa com uma maleta na mão, sabe? Aí ela chegou para mim e disse, cadê o proprietário? Eu disse, pode falar, amigo. Ele disse, olha, eu vinha de longe e Deus me mostrava uma porta aberta. Olha, o nome da loja, Betel, de crente, né? Betel móvel. Eu vejo uma porta aberta. Aí ela contou e nada vai prevalecer e tu vai passar. Agora, irmão, estou precisando de R$15 para voltar. Aí, que ela tinha que pregar não sei aonde, a pessoa não estava. Aí eu continuei guardando, eu disse, tu aguarda só um minutinho, deixa eu só terminar aqui de guardar as coisas. Um rapaz que trabalha comigo, que não é crente, olhou e disse assim, tu quer os R$15? Depois me ajuda a botar essas coisas pra dentro aqui que tem muita coisa. O cara foi embora. Trabalhar não é. Como a irmã Socorro está dizendo, tem gente que já vê esse favor. Qual é o nome da loja? É Betel. Móvel. Né? Então a gente tem que só ficar ligado, porque tem esse lado que o Lucas disse, que você olha e diz, rapaz, essa pessoa é crente, mas tem outros que vem querendo se favorecer, porque a gente é crente. Bora, pessoal. A outra subdivisão dos dons são dons, pessoal, que nós chamamos de poder, tá certo?
dons de manifestação de poder. Esses slides aqui eu vou passar para vocês. Talvez aqui eu não cobre em prova, porque não está na apostila. Mas eu achei prudente colocar, porque nós temos ali uma relação de dons. Algumas pessoas têm dúvida. O dom de profecia todo mundo sabe o que é. O dom da fé todo mundo sabe o que é. Mas o dom da ciência sempre tem uma interrogação. Então achei prudente a gente falar de um por um. Esses dons de poder, pessoal, também estão 3 contidos nele. O primeiro é a fé, que está no versículo 9. Inclusive, nós já falamos dela hoje. Essa fé aqui, pessoal, não se trata daquela fé de salvação, que você olha e diz assim, ó, você crê? Eu creio, então você vai ser salvo. Não se trata da fé do conjunto de doutrinas, como eu usei o exemplo. Ivan, qual é a tua fé? A minha fé é cristã, sou protestante, eu creio em Cristo, eu creio no arrebatamento. Isso é um conjunto de doutrinas que compõem a fé dele. Mas essa fé que nós estamos falando é uma fé de poder sobrenatural dada pelo Espírito Santo, que age através da superação e eliminação de obstáculos, sejam eles quais forem. Vou usar de novo até o exemplo que eu usei no começo da aula. Nós temos uma grande jornada e o recurso está pouco, as adversidades são muitas, mas sempre tem aquele Josué e Caleb que se levantam e dizem assim, ó, vai dar certo. E o que ele está falando não é positivismo, é simplesmente confiança em Deus, que não tem obstáculo que pare a igreja, porque foi o